Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler os versos 1 a 3. Versos 1, 2 e 3. Eu quero abordar esse tema pensando na seguinte expressão: vale a pena esperar. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar. Salmo 40, versos de 1 a 3. Diz-nos assim a palavra: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, confiarão no Senhor, e temerão e confiarão no Senhor. O Salmo 40 é muito conhecido. As várias músicas compostas a partir da letra tão linda desse salmo. Várias melodias diversas estão por aí nas igrejas sendo cantadas, pensando nesse salmo. As primeiras palavras desse salmo fazem referência a algo que havia acontecido com o rei e que não sabemos exatamente o que está acontecendo com o rei. Ele usa uma linguagem poética para colocar-se em aflição. Ele está, obviamente, passando por um tempo muito difícil. Não sabemos se é momento de guerra, se os inimigos dentro do próprio governo estão à sua espreita. Não se sabe exatamente, mas o fato é que essa linguagem é bastante... os verbos que ele usa são muito interessantes. Ele fala: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Isso pressupõe uma oração respondido, pressupõe uma bênção, um benefício já alcançado. O salmo começa com o verbo duplicado, repetido. Esperei, esperando. Esperei, esperando. Davi diz: eu esperei mesmo. Eu tive que ter paciência. Eu tive que aguardar. Eu tive que conviver com o tempo passando e as coisas não acontecendo. Eu precisei esperar, e esperar, e esperar. Esperei confiantemente. Isto não é apenas uma forma de expressão, mas é a experiência do rei Davi. Esses 3 primeiros versos do Salmo ecoam a mim, e oxalá ecoem também no seu coração, na sua mente, reverbere dentro de você, como essa expressão de que vale a pena esperar em Deus. Nosso vocabulário parece não suportar mais a ideia de esperar. É preciso esperar esperando. Abraão, pai da fé, precisou esperar para que Isaque nascesse pelo menos 25 anos, desde que saiu de Harã. Jacó precisou esperar 14 anos para finalmente ter Raquel, a mulher a quem amava. Moisés precisou esperar 40 anos no deserto
até que Deus o encontrou pronto para então finalmente ser o libertador de Israel das garras do Egito. Mônica, a mãe de Agostinho, precisou esperar 30 anos até que a sua oração fosse respondida e o seu filho saísse de uma vida promíscua que tinha abraçado na adolescência. Vale a pena esperar. Por que vale a pena esperar? Veja que há 6 verbos que descrevem o que Deus fez e respondem por que vale a pena esperar. Nesse texto aqui, são 6 verbos. Ao verbo inclinou, ouviu, tirou-me, colocou-me, me firmou, me pôs nos lábios. Que coisa interessante. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez você seja como eu, que para você esperar não é fácil. É uma coisa chata, monótona, desagradável, às vezes é entediante. Mas isso faz parte do próprio esperar. É preciso sonhar com o que vai acontecer depois. Embora a realidade presente seja tristonha ou assombrosa, vale a pena esperar. Por que vale a pena esperar no Senhor? O Salmo 40 nos apresenta 3 respostas do porquê vale a pena esperar. E a resposta não tem a ver com o processo da espera, mas com os resultados da espera. Então vamos lá, por que vale a pena esperar? Em primeiro lugar, vale a pena esperar porque Deus muda nossa convicção. Quando esperamos pelo Senhor, vale a pena esperar porque Deus muda a nossa convicção. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A palavra inclinar tem a ideia primeira de esticar, estender. Aqui a ideia é de inclinar, de voltar-se para algo ou para alguém. E ele usa esse verbo para referir-se a Deus. Deus inclinou-se para ele. Esta é a ideia de que alguém está falando tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, está tão fraquinho. Eu penso na ideia de uma criança que está em uma festa e quer então cochichar algo no ouvido da mãe. Então a mãe, para ouvir a criança, ela tem que se inclinar para ouvir o sussurro da filha. Essa ideia que o rei fala, que Deus inclinou-se para ele. Davi estava naquele momento convicto de que Deus é o Deus que se inclina para dar atenção às necessidades humanas. Deus é um Deus que se inclina especialmente a ele que está naquela condição. Mas seria essa sempre a sensação de Davi? Será que antes não havia incerteza, tristeza, insegurança, falta de visão? Com certeza, chegou um momento da sua espera em que ele percebeu, ele compreendeu de alguma forma Deus ouvindo o seu clamor. Mas quando esperamos, a nossa ideia de Deus muda. Não foi assim com Jó. Não foi Jó que disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, o servo Jó, passou um tempo agônico,
o céu se emudeceu. E ele foi para Deus com todas as suas inquietações, com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, com as suas chagas. E ele foi para Deus, e ele vomitou para Deus, e ele abriu o pus da alma diante de Deus, e ele gastou todo o seu vernáculo diante de Deus, e formulou trocentas mil perguntas para Deus. Ao final desse monólogo, vem da parte de Deus um monte de perguntas, que eram perguntas retóricas, perguntando para Jó, e Jó vai ficando esbabacado de compreender a grandiosidade do ser de Deus, e então, ao final, ele cunha essa expressão: Deus, eu não te conhecia como te conheço agora. É possível que Deus nos socorra mais lentamente do que nós de fato gostaríamos, mas quando Ele socorrer, quando Ele responder a sua oração, você vai dizer assim como Davi: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, porque Deus muda a nossa convicção. Em segundo lugar, por que vale a pena esperar em Deus? Porque Ele muda a nossa condição. Deus não apenas muda a nossa convicção, mas Ele muda também a nossa condição. O verso 2 diz: tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, traduz assim esse versículo: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Com estas palavras, Davi quer descrever sua condição passada. A condição passada é de alguém que não tinha mobilidade, ele estava imóvel, os seus pés não tinham base, estavam insustentáveis pisar, ele estava pisando sobre algo que não dava a ele estabilidade, ele não tinha mobilidade, o lago era horrível, era um poço de perdição, ele estava sem saída, e ele não tinha sustentabilidade sob os seus pés. Era assim que ele se sentia, num abismo profundo, num poço horrível, num cenário de pânico, de horror. Era uma condição existencial das mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Você já passou por isso? Você já se sentiu assim? Está, quem sabe, nessa noite, considerando essas questões? Deus me tirou de um charco de lodo, disse Davi. Ele estivera tão perto de ser submerso pelo volume de suas calamidades, que não foi fácil se desvencilhar das suas dificuldades. Ele passou um grande tempo ali, lidando com a sua realidade, até que ele resolveu esperar esperando, e em esperar esperando, Deus, que ele esperou esperando, pôs os seus pés sobre uma rocha e lhe firmou os passos. Ô meu irmão, esta é a verdade, porque vale a pena esperar em Deus. Enquanto esperamos, nossos passos não são firmes, parece que o chão que pisamos sempre vai afundar, mas se você esperar como Davi diz que esperou, você terá a experiência de ver Deus mudando a sua condição, de colocar os seus pés sobre o chão firme, sobre a rocha. Esse versículo ele é tão especial porque quando ele fala de rocha firme, nós temos a expressão de que Jesus é a nossa rocha eterna, de que Deus é a nossa rocha eterna.
eterna. Ainda que passemos por aflições, ainda que adentremos em charco de lodo, ainda que fiquemos em buracos apertados, o nosso Redentor, como diz Jó, o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Como diz o profeta: ainda que a figueira minta e os seus frutos não dá, todavia esperarei e me alegrarei no Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, quando nós esperando o Senhor, Ele muda a nossa condição. Por que vale a pena esperar? Em terceiro e último lugar, porque Deus muda a nossa disposição. Deus muda a nossa convicção. Deus muda a nossa condição. E Deus muda também a nossa disposição. Olha que belos versículo, o versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer para você, se você se sente indisposto agora, se você não consegue cantar o que outros cantam, espere esperando. O próprio Deus haverá de mudar a sua disposição. Ele mesmo vai colocar nos seus lábios, vai brotar do seu coração um novo hino, um novo cântico de louvor ao Deus da sua vida. Uma nova canção vai surgir, vai brotar de dentro de você. Você percebeu uma coisa? Você percebeu que nestes 3 versos, Deus é o principal? Deus é a causa última de todas as coisas. Porque dele, porque nele e porque para ele são todas as coisas. Davi somente esperou e clamou, e o resto foi Deus quem fez. Quem sabe nessa noite possamos aprender algo com este salmo. Quer dizer para você que o ser humano é incapaz de resolver sozinho os seus próprios dilemas. Há questões que estão reverberando na alma, inquietando a mente, desassossegando o coração. E muitas pessoas passam longos anos da vida envolvidas, querendo respostas que não estão em si mesmas, não estão na cultura. Estas questões tão próprias do ser humano estão no Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano é incapaz de resolver sozinho as suas dificuldades, de mudar a sua condição e até mesmo de mudar o seu humor, a sua disposição. Vale a pena esperar, até porque o resultado da espera fará com que muitos vejam as coisas que Deus está fazendo na tua vida e então temam e confiem no Senhor. Por que vale a pena esperar? Vale a pena esperar porque Deus muda a nossa convicção. Vale a pena esperar porque Deus muda a nossa condição. Vale a pena esperar, porque Deus muda a nossa disposição. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a cantar comigo esse belo hino.